Mente Sã, Vida Plena, com Fernanda Baruta. Rivalidade entre irmãos, isso acontece aí na sua casa? Quem que é o preferido? Brincadeira, gente, não quero causar discórdia, mas falando sério, né? A gente tem que enfrentar isso porque é mais comum do que a gente pensa. Tem como lidar? Tem como fazer as pazes? Fernanda Baruta, psicóloga, especialista, né, em crianças, adolescentes, famílias, está aqui com a gente hoje mais uma vez. Bom dia, Fer, bem-vinda. Bom dia, Paty. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com você de novo e falar desse assunto aí tão polêmico, né? Com certeza, eu brinquei, né? Mas sempre tem um irmão que acha que o outro é preferido, né? Isso pode causar rivalidade. Isso é uma verdade. Eu falo que o meu irmão é predileto, minha mãe fala que não. Olha só, vivi isso em casa. E tem muitos casos, assim, de irmão que não conversa com o irmão, até na vida adulta? Sim, tem. Às vezes pro resto da vida. Porque aí tem uma coisa, acho que importante, antes da gente começar a falar, é assim, irmão é uma coisa muito importante pro nosso dia a dia, né? A gente aprende, inclusive, a lidar com relacionamentos, tendo o irmão mesmo, a briga do controle, essa questão com os pais. Então, até aí ela é saudável. Só que algumas famílias não conseguem, às vezes, lidar muito bem com esses filhos e aí criam-se as rivalidades e os ciúmes, né? Ai, que coisa, né? A gente recebeu várias perguntas boas aí, várias mensagens. Eu vou pedir para a Fernanda começar a comentar. Vamos ver se dá tempo da gente responder a sua, @Tarobacidade Londrina. Vamos lá. A competição entre mim e minha irmã era tanta que só fomos nos entender há uns 3 anos já na vida adulta. Acho que meus pais que nos jogaram uma contra a outra. Nossa, sempre comparando nós duas. Isso me traumatizou tanto que nem tenho vontade de ter mais de um filho. Às vezes são os pais que fomentam essa rivalidade? Acontece, porque é o seguinte, né? A gente tem que lembrar, os filhos são diferentes. E nós se identificamos, talvez, mais com um do que com o outro. Não que às vezes ame mais um do que o outro, eu acredito que não. Mas a gente se identifica mais. E dependendo da família, faz muita comparação. Viu? Olha, o seu irmão é organizado. Olha, ele passou e você não fez. Isso acontece muito, que é um grande erro. Porque daí começa a criar uma rivalidade, né? E a minha estima fica baixa, daí eu não consigo lidar com as coisas no dia a dia. E aí isso cria um problema. E aí acaba causando muitas brigas. O que é o aconselhável? Olha, o aconselhável é não comparar, porque são pessoas diferentes. É igual o casal, não são iguais, não é diferente? Sim. Os filhos são diferentes e todos têm personalidades diferentes. Você pode criar os 3 da mesma forma, por exemplo, se tiver 3. Eles vão ser diferentes. Por quê? Porque não são iguais. E é isso que os pais têm que entender, que um filho não é igual ao outro. E muitas vezes, criei os dois tão iguais, né? A gente ouve muito escuta isso. bastante isso. Mas é isso, gente, são personalidades diferentes. Como que a mesma criação vai causar a mesma coisa um no outro? Não vai, né? Ai, gostei dessa resposta. Meus filhos brigam por tudo, até pela cadeira na mesa. Ih, sei bem, hein? É exaustivo, não sei como lidar. Ai, acho que só muda o endereço mesmo. Só muda o endereço. Eu acho que, assim, essas rivalidades vão acontecer, o limite é nosso, né? Então, assim, se os dois querem a mesma cadeira, ninguém vai sentar. Porque não tem preferência. Agora, se algumas casas, por exemplo, a mesa, cada um senta no lugar. Aí o outro quer sentar. Eu acho que dá para negociar. Se não der, vai ter que resolver isso. Olha, então hoje os dois sentam, cada um na sua cadeira. Depois a gente negocia sobre isso. Mas não naquele momento, porque vai dar briga, né? Então eles fazem às vezes só por birra, porque querem aquela cadeira porque o irmão tá. Então tem que aprender a negociar e não privilegiar. Deu privilégio, aí pronto. Daí então eu sou excluído, minha mãe não me ama e assim vai, né? Então tem que ter muito intermédio dos pais em relação a isso. Isso desde cedo. Desde cedo, sim. Né? Porque assim, por exemplo, essa semana eu tava... Essa semana não, começou agora, semana passada. Consultório, eu tava com 2 irmãos bem pequenininhos, um de 5 e um de 2. E aí, às vezes, que é o mesmo brinquedo, não porque quer, porque tem ciúmes e quer pegar. Então, você tenta trabalhar, olha, um pouco para um pouco para o outro. Né? Agora tá terminando de brincar, daqui a pouco você brinca também. Vai fazer birra, mas aí você trabalha o limite, ensina esse filho a aprender a se frustrar e ter depois, porque nem tudo é na hora também, né?
Então, você viu? É intermediar. O tempo todo. O tempo Olha só todo. essa mensagem. Eu sou a irmã do meio e sempre senti que ficava de lado nas atenções da família. Meu irmão mais velho, por ser homem e ter seguido a mesma profissão do meu pai, sempre foi o queridinho. Minha irmã mais nova sempre foi muito linda e por ser a caçula, muito mimada e eu sempre a normal do meio. Hoje tenho 53 anos e ainda me sinto excluída. Tem gente que fala do irmão do meio que não se identifica, né? Porque ele não é nem o mais novo, nem o mais velho. Olha, isso é verdade, tem estudo sobre isso, tá? Essa diferença sobre o filho do meio. Né? Normalmente, o primeiro ele é mais. Se exige muito dele, é o primeiro filho, pode perceber. O último é o caçula, ele é o mais mimado, é tudo mais liberado. Então, esse do meio, ele fica um pouco perdido sobre o que eu sou, como que eu sou e o que eu sou dentro dessa casa. Então, nessa situação, os pais têm que tomar mais cuidado, onde realmente tentar fazer esse igual para todos. Então, por exemplo, como eu segurei muito o primeiro, eu solto muito o último. Aí, claro que vai ter uma diferença e vai ter uma comparação. Entendi. Então, a gente não pode deixar de olhar para esse filho do meio. Sabe uma outra coisa que acontece, que tem que tomar cuidado? Às vezes, você tem um filho que tem problema de saúde. Você esquece do outro filho. Então, verdade. isso também tem que tomar... Claro, ele precisa de uma atenção especial e você vai dar, é óbvio. Mas aí você tem que tomar cuidado, senão você esquece de ter tempo de qualidade com outro filho. E aí dá um maior problema, né? E no caso dela, que já é uma adulta, o ideal é uma terapia mesmo para... Olha, uma terapia, porque talvez a família, até a idade aqui, pela idade que ela tem, os pais devem ser bem de idade, não? Então vai dar para mudar algumas coisas. Sim. Então quem tem que mudar nesse momento, entender esse processo é ela, não são os irmãos, é ela. Ela já tem uma idade suficiente para isso, então ela tem que procurar terapia e trabalhar essa situação. Como lidar quando o meu filho mais velho sente que perdeu espaço com a chegada do bebê? Ah, verdade, desde que nasce, né? Os Boa essa pergunta. pais já ficam preocupados antes desse neném nascer, né? Tem crianças que negam, não quero esse neném, não quero esse irmão. Eu acho que vai lidando de uma forma leve, não exigindo isso dessa criança ou desse adulto, porque às vezes acontece, né? Ele tem que fazer parte disso. Da construção, talvez, do quarto, também do quarto, na hora que esse neném chega. As pessoas não podem só dar atenção pro bebê. A gente fala, cumprimenta primeiro a criança, depois o bebê. Então, a gente tem que dividir esse tempo. A mãe fica muito tempo com o neném, né? Sim. Então, tem ciúmes. Então, naquele momento que não tá, pega essa criança no colo, né? Dá atenção, vai no quarto dele se for adolescente. Então, claro, a gente tem que ficar o tempo todo nesse intermédio para amenizar esse sentimento, né, de ciúmes que eles têm. Não é maravilhosa, gente, essa Fernanda Baruta? Nosso tempo aqui, ó, voa. Obrigada, Fer, mais uma Imagina. vez. Semana que vem você volta, hein?